Hoje nós estamos recebendo uma ilustre trabalhadora da nossa casa, do Leão Diniz, a tia Janice Assis, que vai trazer um tema livre, né, da tarde de hoje. Então, gostaríamos de agradecer pela disposição dessa irmã de estar aqui nesta tarde, nos trazendo um tema para falar. Então, fique à vontade, tia Janice, a palavra está contigo. Ok, boa tarde, queridos amigos. Uma alegria poder estar sempre com a nossa casa, com os nossos irmãos. E eu queria começar perguntando se está compartilhada a tela, que eu não consigo ver aqui. Não, nesse que tu tá aparecendo, Não não. estou enxergando. Tá, eu vou compartilhar com... Eu estava enxergando. Tá, já. Vou compartilhar de novo, porque para mim ela saiu também, tá? Então eu vou compartilhar aqui. Eu estava vendo. Agora sim, tá bom? Perfeito. Agora sim, aparece. Tá ótimo. Vamos começar aqui no início, então. Queridos amigos, então, eu escolhi esse tema em função do momento que nós estamos vivendo. Nós já sabíamos que este momento de grandes dificuldades se apresentariam no final do ano, no início deste ano de 2021, e ao longo do ano nós fomos fazendo os nossos trabalhos e nos preparando para este momento de grandes dificuldades que o nosso planeta está vivendo, não só o Brasil, mas o planeta. Que é o Então, é importante, imprescindível que a gente possa estar em oração. Por isso eu chamei este momento de oração, porque é um momento que nós vamos fazer um pouco falado, um pouco prático, para que a gente possa contribuir conosco em primeiro lugar, porque quando nós oramos, as energias elas ficam primeiramente em nós. E também contribuirmos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com o nosso planeta e com todo esse universo que nos cerca e que está passando por este momento de transição, nesse instante, e que nós precisamos estar fortalecidos para passar por este momento. Então, a oração ela vem como um grande auxílio para esse momento. Tem o microfone aberto e seria importante fechar, porque ele está atrapalhando a fala, Carlos. Ok. Então, vamos aqui o que seria orar? Orar é uma palavra de origem latim, que significa oratio ou onis, e significa discurso, prece, fala, conversa. Então, orar é, na verdade, conversar. Neste caso de oração, significa uma conversa com Deus. Nós falamos também dos oradores. Os oradores, normalmente, não necessariamente religiosos, mas eles estabelecem uma comunicação, uma conversa. Então, orar, no nosso caso, seria uma conversa com Deus. Para que a gente possa estabelecer essa conversa com Deus, algumas coisas são necessárias. Então, a gente vai ver aqui. A primeira coisa que é importante a gente fazer é o recolhimento. Isso não significa que nós devamos estar sempre dentro da igreja ou em algum lugar específico. Então, eu vou ler aqui do Evangelho uma passagem que Jesus, ensinando para os seus discípulos, dizia o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim para consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças a Deus por não ser como
resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, como é este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, ficando distante, não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer: meu Deus, tende piedade de mim, pois sou um pecador. Então, lá no Evangelho de São Mateus, está escrito essa passagem assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar ao ficarem em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e com a porta fechada, orai ao vosso Pai em segredo. Vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Então, quando nós quando nós pensamos nesta passagem de Jesus, nós pensamos no quarto, não como sendo o quarto físico, mas como sendo um interior de nossas almas, dos nossos corações. Então, é esse recolhimento interior que nós nos colocamos quando oramos. E isto pode ser feito em qualquer lugar. Pode ser feito no nosso quarto, pode ser feito na rua, pode ser feito no templo, na casa espírita, em qualquer lugar, porque é um recolhimento interior. Então, para que a nossa oração aconteça com eficácia, é necessário que a gente tenha esse recolhimento. A outra questão é a nossa concentração. E também a nossa concentração, ela também faz parte da oração, porque muitas vezes nós vivemos no automático. Nós podemos ver com as preces decoradas, por exemplo. Quantas vezes a gente está fazendo um Pai Nosso, que é uma prece que nós já conhecemos, ou qualquer outra prece, e no meio da prece nós vamos pensando outras coisas. Então, nós nos desconcentramos daquilo que nós estamos falando. Por isso, é recomendável que a nossa prece ela seja do fundo da nossa alma, com as nossas palavras, com o que nós estamos pensando naquele momento, porque aí fica mais fácil de nós nos concentrarmos. Porque quando nós estamos rezando, orando, as preces decoradas é comum a gente dispersar. Eu lembro do Alberto Almeida falando que a avó dele estava fazendo lá o terço, ela rezava Pai Nosso, Ave Maria, fulana, pega o peixe, no meio da prece. Então, acontece isso de nós nos dispersarmos. E nós, como temos essa capacidade de fazer multitarefas, né, nós estamos, às vezes, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, nós dividimos a nossa atenção. E, às vezes, como na prece a nossa atenção ela fica dividida, nós não conseguimos essa conexão que ela precisa ser 100% com Deus para que a nossa prece tenha esta eficácia. E a questão também da sintonia. A sintonia significa nós estarmos conectados com Deus. E aí o perdão também, só que eu vou explicar um pouquinho aqui a sintonia, depois eu vou para o perdão. Então, a sintonia é a nossa conexão com Deus, mas também é a nossa conexão com todos os demais seres da criação. Não somente os seres humanos, mas também os animais, todo o nosso planeta. Nós estamos em conexão com a terra, com o ar, com a água, com as plantas, com as flores, com os animais todos. Então, essa conexão ela é muito ampla. Mas nós estamos mais conectados mentalmente com os seres humanos em função de que o nosso pensamento, quando ele é emitido, ele encontra eco, ressonância em outros irmãos que estão pensando a mesma coisa. No livro Mecanismos da Mediunidade, o André Luiz fala da mental.
E ele diz o seguinte: quando um pensamento é omitido, gerado e pensado por cada um de nós, ele vai encontrar ressonância em todas as pessoas que estão pensando a mesma coisa. Por isso que é importante, e os espíritos sempre nos pedem para que a gente tenha bons pensamentos, a oração, a vigilância, porque nós vamos encontrar pessoas no universo todo, dentro do nosso planeta e fora dele, que estarão pensando da mesma forma. Então, quando nós pensamos o bem, lá no Japão, a outra pessoa pensa no bem. Por exemplo, hoje a Ângela pediu prece para o Ladaia, que é um irmão muito querido nosso, do Leon. Enquanto nós estaremos fazendo a prece para ele, outras pessoas também estarão fazendo ou estarão pensando positivamente para ele. Então, essa reunião de todos esses pensamentos, ela vai formar essa sintonia e essa conexão. E juntos, todas essas sintonias, todos esses pensamentos, todos esses sentimentos e até mesmo as nossas palavras, elas vão formar uma psicosfera favorável ao atendimento espiritual, a energia que vai ser levada para o Ladaia no caso, mas também para outras pessoas quando nós oramos. Então, quando nós estamos nessa sintonia e pensamos na prece e oramos, espíritos encarnados e desencarnados que estão na mesma conexão se juntam a nós. E aí acontece muitas vezes as curas, muitas vezes acontecem coisas que não estavam, não programadas, mas elas estavam em dificuldades. E aí consegue-se com a oração. Então a gente sabe que a sintonia ela é muito importante para a nossa questão da prece. E aí nós temos também aqui, eu trouxe uma linguagem que é muito comum, já que nós estamos aqui online, é muito comum essa linguagem para nós, que é o upload e o download. Quando o Carlos grava as palestras do Leon, ele tem que fazer upload, ou seja, ele vai colocar essas palestras lá no canal do YouTube. Então, significa subir para o YouTube, enviar para o YouTube. Quando a gente quer uma palestra que está lá no YouTube, a gente vai fazer o download, ou seja, a gente vai baixar, essa palestra vai chegar para nós. A palestra eu estou falando, mas pode ser um vídeo, pode ser qualquer outra coisa. Então, upload seria ir, enviar, e download seria chegar, baixar. Quando nós estamos aflitos, nós fazemos um upload para Deus. Nós queremos que o nosso pedido ele chegue. E a gente sabe muitas vezes que subir qualquer material para o YouTube é um processo lento. E o download muitas vezes também é lento. Mas nós, muitas vezes, quando nós fazemos um upload para Deus, nós queremos que o download seja imediato, que ele chegue logo, que ele volte logo para nós, quando nós buscamos essa ajuda em Deus. Então, quando nós enviamos uma mensagem no celular com urgência, nós ficamos ansiosos para que as pessoas vejam a mensagem e nos respondam. No celular, alguns ficam verdes, claro que há a possibilidade de tirar isso, né? E se a pessoa está respondendo, então aparece fulano está digitando. E no telefone também, né? Muitas vezes nós chamamos, né? E aí fica aquele sinal de chamada do telefone e nós ficamos ansiosos esperando que a pessoa atenda. E aí a gente vai fazer um exercício agora, que a gente vai enviar uma mensagem a Deus, quem está acostumado com o WhatsApp,
E quem não está pode pensar no telefone, né? Ou vamos ligar para Deus e vamos imaginar que neste momento Deus está digitando. Imagine você mandar uma mensagem do seu celular para Deus e você está muito ansioso e de repente Deus está digitando. E aquela ansiedade toma conta de nós, porque o que será que Deus está digitando? Então agora nós vamos fazer esse exercício. Nós vamos enviar uma mensagem para Deus ou vamos ligar para Deus e vamos imaginar que Ele vai nos atender. Então nós vamos fazer na nossa mensagem ou na nossa ligação o seguinte exercício. Queria só que vocês me dessem feedback da música. Tá bem baixinha já. Agora sim. E agora? Tá ok. Então, vamos, na nossa mensagem, ou na nossa ligação, nós vamos dizer o seguinte: Deus, eu me perdoo. E aí nós vamos pensar no que é que nós temos para nos perdoarmos. O que é que não está bem em nós e que nós precisamos nos perdoar? Na outra linha, nós vamos dizer, na nossa mensagem, nós vamos dizer: Deus, eu peço perdão. E nós vamos pensar, então, o que é que nós precisamos pedir perdão ou para quem nós precisamos pedir perdão. E depois nós vamos, na sequência da mensagem, nós vamos perdoar. Então, vamos pensar em quem eu preciso perdoar. Então, eu perdoo. Alguém que tenha me ferido, me magoado, que eu preciso perdoar. Eu me perdoo, Deus. Eu peço perdão a alguém que eu tenha ferido, magoado, machucado. E eu perdoo quem tenha me ferido, me magoado, me machucado. O perdão é muito importante, porque uma das falas também de Jesus para os seus discípulos foi sobre essa questão do perdão, para que a gente possa orar, e nós vamos fazer uma oração no final. Então, para que a nossa oração tenha eficácia, nós vamos já fazer esse exercício aqui. Eu me perdoo, eu peço perdão e eu perdoo. Então, diz aqui o Evangelho de Marcos: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está no céu perdoe também os vossos pecados. Se não lhes perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não perdoará os vossos. É claro que Deus sempre vai perdoar, né? Mas o que Jesus quis dizer neste momento é que quando nós nos dispomos a perdoar, nós também, por uma questão de lei natural, nós também receberemos esse perdão. Então, é importante, antes de orarmos, que nós possamos pedir perdão, nos perdoarmos e perdoar a quem nos ofendeu. Por que é importante antes de orarmos? Porque sempre que alguém nos magoa, ou quando nós magoamos alguém e temos consciência disso,
nós ficamos presos a essas pessoas, nós ficamos presos aos nossos adversários. Tem até um chavão que diz que se você quer que alguma pessoa lembre de você, faça alguma coisa de ruim para ela, ela vai lembrar de você o tempo todo. Ou nós lembramos o tempo todo quando alguém nos fere, quando alguém nos magoa. Então, nós ficamos presos energeticamente a esses adversários. Por isso que é importante nós perdoarmos. E aí a nossa prece não vai ser eficaz. Aí no meio do Pai Nosso a gente vai estar lembrando, mas o fulano me fez isso. Por isso que é importante a gente exercitar este perdão. E a oração, ela é um sentimento. Deixa eu só interromper aqui um pouquinho. A oração, ela é um sentimento. Se a oração é sentimento, nós precisamos pensar o seguinte. Muitas vezes as pessoas chegam e dizem, faz uma prece para mim porque eu estou precisando. Será que essa pessoa que vai fazer a prece para mim que estou precisando, ela vai fazer essa prece com o mesmo sentimento que eu que estou precisando? Então, é uma questão que nós precisamos pensar. Será que ela vai fazer com o mesmo sentimento? É claro que quando as pessoas fazem atendimentos, nós fazemos a oração com todo o fervor, com todo o amor, com todo o carinho, pedindo por aquelas pessoas. E quando a pessoa não tem condição de fazer a sua prece, com certeza nós faremos. Mas se a oração é o sentimento, a pessoa que está passando pela dor é a pessoa que melhor pode falar com Deus e dizer da sua dor, da sua tristeza, do seu sentimento, do que ela está passando naquele momento. E como nós vimos ali na questão da sintonia, e nós estamos em rede, é claro que a oração funciona. Mesmo que não seja eu que estou pedindo para outra pessoa, é claro que a oração funciona. E a gente vai ver isso num videozinho que o Carlos pode compartilhar para nós, que é como a ciência está vendo nesse momento a questão da oração. Já existem vários profissionais de saúde, médicos inclusive, falando sobre a questão da oração, que a oração ela nos ajuda muito na questão da nossa saúde física, a mental também. Carlos, não sei se tu está ok para compartilhar. Sim, só um minutinho. Meio lenta a internet. Faz parte. Deixa eu ver. Agora vai. Só me digam quando aparecer aí. Apareceu. Tem uma propaganda ali. O Fernando vem aqui me ajudar a fazer com que todo mundo entenda o que acontece mais ou menos com o nosso cérebro. Lindas as imagens. Quando a gente está rezando, quando a gente está meditando, como o Arthur estava falando, a Bruna também, a gente colocou a nossa arte aqui do cérebro para tentar explicar. Bom, Vera, a gente está agora na era de aquário, né? Então, a fé e a ciência estão se conversando, está diferente. Trabalhos neurocientíficos mostrando como funciona o cérebro durante a oração já mostraram que algumas áreas, como o lobo frontal, que está relacionado com a concentração e com a atenção, e a parte emocional do cérebro, o sistema límbico e aqui giro do cíngulo e tálamo, ficam mais funcionantes durante a oração. Sim. E, ao mesmo tempo, o que é interessante, a parte posterior do cérebro, a região parietal, que é responsável
por a gente ter esse entendimento do meio ambiente, o entendimento do nosso corpo, da dimensão do nosso corpo físico, do tempo, se silencia. Então, o cérebro funciona num formato diferente. A gente abre portas para o que a gente chama de efeito placebo funcionar melhor. O que é efeito placebo? Quando a indústria vai testar um medicamento, ela não pode simplesmente criar uma fórmula que a gente sabe que tem alguma explicação para tratar aquela doença e oferecer para a população. Ela precisa comparar. E muitas vezes comprimidos falsos, de mentira mesmo, né, ou de açúcar ou de farinha, são oferecidos e comparados. Então é assim que é feito o trabalho científico com medicamentos. E existe o efeito placebo. Pessoas que tomam esse remédio, que não é remédio de verdade, 20% a 30% experimentam melhora. Então hoje em dia a gente está estudando isso. Não só fé em Deus, mas fé no próprio tratamento. E isso acontece quando a gente está rezando para a gente ou quando a gente está rezando para alguém? Como é que a pessoa recebe isso? O cérebro, existe essa troca? Existe essa troca. Muita coisa a ciência não sabe explicar, mas a gente percebe o que acontece. Por exemplo, tem trabalhos feitos em UTI mostrando que pessoas que receberam oração, eu estou falando, pessoas que receberam oração, elas nem sabiam que estavam recebendo um pensamento positivo. É alguém rezando por elas. Exato. Comparado com um grupo que não recebia oração, tinham menos complicações. Não mudava a mortalidade, não é que as pessoas morriam menos, isso não acontecia. Mas complicações como, por exemplo, soltar um catéter, uma infecção urinária que poderia ser evitada, teve impacto estatístico. Então, hoje em dia, um médico chegar para a família e falar, olha, vamos orar, vamos rezar, não é alguma coisa, uma medida simplesmente humana. Não tem é um embasamento, clichê, né? Exatamente, tem embasamento científico. Então, orar, ter o pensamento positivo, tanto com a gente como com as pessoas que estão no hospital, a gente brinca, né? Os muros de hospitais, as paredes de hospitais, ouvem mais preces sinceras do que, às vezes, muitas igrejas, porque as pessoas ali estão querendo mesmo. E existe essa comunhão com Deus e isso impacta no tratamento. Bacana, doutor. Vamos rezar então, hein, gente? Vamos orar. Obrigada, Carlos. Então, aí, um vídeo nos mostrando como que a ciência está vendo, neste momento, a questão da oração. Já são comprovações científicas. Esse é só um vídeo, mas tem vários outros, se vocês quiserem pesquisar. No YouTube tem muitos vídeos, muitos médicos já falando sobre essa questão de como a oração, ela nos auxilia. Aí eu vou compartilhar de novo aqui a minha tela, para que a gente possa seguir. Jean, Oi? Não, beleza, tá aparecendo aqui. Agora sumiu. Apareceu aqui? Sumiu? Deixa eu interromper, então, vou compartilhar de novo. É que tu tá aparecendo em 2 lugares. Isso. Tá, então tá. Eu estou compartilhando... Peraí. Deixa eu interromper de novo. Vamos lá. E agora? Deu, agora tá ótimo. Então, aqui, algumas frases importantes para a gente poder ter essa ciência do quanto a oração é importante. O Torres Pastorino diz que a oração neutraliza qualquer força negativa. Essa oração feita com toda a nossa força interior, ela realmente neutraliza essas forças negativas e nos traz paz e bem-estar. E o Gandhi nos diz que a oração é a chave da manhã e a tranca da noite. E aí, colaborando aqui com o vídeo, também a prece, a oração, ela é capaz de criar em nós este neurohormônio chamado endorfina, que é produzido pelo próprio organismo na glândula hipófise. É como o rapaz explicou no vídeo, a questão do placebo, né? Que a pessoa toma um comprimido de farinha e aquilo faz um efeito benéfico, como se ela estivesse tomando o remédio, por causa dessa criação mental que a pessoa faz e que produz no seu organismo. Então, diz assim, tem uma potente ação analgésica e, ao ser liberada, estimula a sensação de bem-estar, conforto, melhor estado de humor e alegria, inibindo o estresse. Então, a oração, quando ela é feita repetidamente,
e com essas questões que a gente falou aqui, ela tem esse poder de ativar essa glândula, esse neurônio, aliás, que é a nossa endorfina. E aí eu trouxe aqui para a gente pensar também o seguinte, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu rezo, e Deus não me ouve, Deus não me atende. E a gente precisa pensar, por que não somos atendidos em nossas orações? E aí uma frase que me veio muitas vezes nós pedimos coisas que vão nos prejudicar ao invés de nos auxiliar. Oi? E aí eu trouxe um exemplo, assim, por exemplo, se a gente é pai e mãe, a gente não vai dar um carro para uma criança de 5 anos ou 8 anos dirigir, porque a gente sabe, mesmo que a criança queira muito, a gente sabe que aquilo não é legal, que aquilo vai causar um prejuízo muito maior. Então, assim, Deus procede conosco, Ele nos dá exatamente o que é para o nosso bem, mesmo que muitas vezes nós não compreendamos, mesmo que muitas vezes nós ficamos contrariados com o que nós pedimos e não somos atendidos, mas Ele sabe que vai ser para nós melhor. Então, por isso que a gente precisa ter essa aceitação, resignação das questões que nós temos. E aí a outra pergunta é, se Deus já sabe o que precisamos, por que precisamos pedir? E aí voltamos naquela segunda fase ali da nossa conexão, que nós precisamos ter uma conexão com Deus. Deus está sempre conosco, mas nem sempre nós estamos com Ele. Então, nós precisamos ter essa conexão com Deus, por isso é importante que a gente faça os nossos pedidos, mesmo que Ele já saiba tudo que nós precisamos. Então, vou parar aqui e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, depois eu faço o final.